Podcast Brasília, comigo, Rony Peterson, direto do estúdio 3 aqui do Grupo BR Brasil. Hoje estou com um cara muito top de linha, um dos meus convidados mais nobres, porque esse aqui eu tenho uns papos com ele em bastidor e geralmente eu tenho uma faculdade da realidade do que se encontra em Brasília e no Brasil. Faço umas piadas, afinal de contas ele é cunhado do Poderoso Chefão e vai falar com a gente hoje já como candidato. Será o que vai acontecer? O que a gente pode esperar? Será que vai rolar alguma polêmica? Eduardo, prazer estar te recebendo aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Ô, Rony, eu que agradeço. Você já tá com aquela cara de cansado, que não tá dormindo, que já tá caminhando 24 horas ali. Rapaz, tem que ser. Eduardo, como é que foi? A primeira pergunta. Você tava lá tranquilo, sereno, na sua churrasqueira, deitado na sua piscina, e aí alguém falou, não, cara, a gente precisa de um representante e vai ser você. Como é que foi isso? Ô, Rony, primeiro eu tava desse jeitinho que você falou aí, Isso, de repente. Quando eu acordei, eu tava molhado, vi que eu tinha mijado na cama e foi uma bagaceira. Entendi, não foi? Mas, tirando todo esse pedaço aí, a gente vem caminhando de algum tempo já. Na eleição passada eu fui candidato porque era motorista de aplicativo. Foi essa bandeira que eu levantei lá atrás. Trabalhamos pela aprovação da lei dos motoristas de aplicativo em Brasília e depois disso fomos convidados. Saímos candidato. Corrida boa, mas de lá para cá, os amigos sempre dando continuidade, pedindo para que a gente viesse candidato novamente. Eu digo sempre que a gente acredita num propósito. Foi o que eu sempre falei para os amigos, vamos orar, aqueles que acreditam. Se for o que Deus tem, se as portas se abrirem. E ao longo do tempo, as portas foram abrindo. A gente hoje está candidato, acredito que por um propósito. Eu fiz uma pergunta para vários candidatos hoje, Eduardo, deputado. Mas eu acho que você pode falar com autoridade, porque além de morador, cidadão, eleitor, você tem acesso à parte dos bastidores. Qual é o principal gargalo hoje de Brasília? Onde que o pessoal está sofrendo ali, cara? É realmente saúde? Rony, tem tanto gargalo DF, né? Que fala assim, qual o principal? O principal. Talvez um dos principais seja, assim, a saúde. Né? Eu digo que cresci na Ceilândia, hoje sou morador da Samambaia. Os meus filhos utilizam o serviço público, eu utilizo o serviço público. E eu não sei, com certeza muitos que estão acompanhando a gente já passaram por precisar levar o seu filho para o hospital e passar ali 2, 3, 4, 6 horas, como eu já passei com os meus filhos, né, com o meu filho na fila de um hospital e não conseguir atendimento. Acho que essa é uma das piores situações, principalmente quando a gente tem o nosso filho ou o nosso pai necessitando de saúde e não conhece atendimento. Agora, de gargalo no DF, você já andou de ônibus em horário de pico em Brasília? Eu vi. Você já pegou metrô no horário de pico em Brasília? Entendeu? Dependendo da região que você mora, é seguro? Você pode deixar, né, sair, deixar a casa sozinha? Não digo aberta, não. Trancada, com cadeado, cerca elétrica, como eu já tive na casa que eu morei na cidade estrutural, mas a casa não podia ficar vazia, porque já arrombaram porta, já cortaram cerca elétrica, já arrancaram a janela da casa para furtar a casa que eu morava. Então, assim, gargalo no DF, meu amigo, se a gente for discutir aqui, nós vamos passar o ano ou o mandato inteiro só e não vamos conseguir atender. Eduardo, eu sou um cara muito polêmico, eu já vou direto na polêmica. Você falou, ó, morei em tal lugar, hoje moro em tal lugar, utilizo o serviço público, já fiquei 6 horas esperando e não tive atendimento com meu filho. Mas todo mundo sabe que o Eduardo é cunhado, ele é irmão da Michelle Bolsonaro, é cunhado do presidente. E logo, automaticamente, a gente imagina, é o cunhado do presidente, ele não passa por esse tipo de coisa, ele deve estar no melhor hospital, deve ter um super avião supersônico para pegar ele. Como é que é ser cunhado do Bolsonaro? Tem essa diferença ou não? Continua sendo o mesmo Eduardo lá de Ceilândia? Tem uma grande diferença, né? As pessoas olham pra gente de uma forma errada, equivocada. Engraçado que semana passada eu levei algumas pessoas para almoçar na casa dos meus pais. Na mesma casa mesma rua, no mesmo endereço que eu nasci, que eu cresci, né? Com os mesmos vizinhos e a gente permanece, os meus pais permanecem no mesmo local. A mesma vidinha simples, aquela casa onde o trabalho permanece lá dentro, e quem trabalha dentro de casa, minha mãe fica com vergonha, né? Levei alguns amigos lá e ela, a casa bagunçada, porque a casa se mistura com o trabalho, a nossa vida permanece a mesma, com muitas dificuldades e ainda o pré-julgamento de muitos que acreditam que o governo do presidente Bolsonaro é uma falácia, né? E aí minha mãe até fez uma boa colocação. Depois da posse do presidente Bolsonaro, se todo mundo fica rico, só tem discurso. Mas agora que o presidente é o presidente, a nossa vida continua a mesma, morando nos mesmos lugares, trabalhando com as mesmas coisas. É assim, nossa, que absurdo, a primeira-dama abandonou a família.
né? E não, acho que essa é a seriedade do governo, nós somos prova viva e na sociedade da seriedade do trabalho do presidente Bolsonaro. Aqui não existe margem, né, para quem não quer trabalhar, mas quer um cantinho, né, quer escorar, como dizem por aí, querem uma tetazinha. Não, a teta realmente acabou. Se acontece em algum lugar, com certeza não é a conhecimento do presidente, porque se chegar, vai ser cortado. A nossa ideia é produzir por Brasília, a exemplo do nosso presidente, que tem trabalhado pelo Brasil e não tem dado margem para esse tipo de comentário. Eu gosto de contar muita fofoca. Me disseram nos bastidores que você ainda sofreu um pouquinho mais, que antes dele virar presidente, você trabalhava na Caixa Econômica Federal. Sim. E aí, quando ele virou presidente, meio que você teve que sair, porque senão ficava. Trabalha na Caixa Econômica Federal porque é cunhado do presidente. Na verdade, eu prestei serviço na Caixa Econômica por quase 12 anos, terceirizado. E na presidência da Caixa, eu prestei serviço por 5 anos. Saí recentemente por conta do período eleitoral, para poder me dedicar à campanha. E aí sempre tem aquele que fala, você estava lá porque o presidente colocou lá. Não, tem nada a ver. Eu já estava na presidência da Caixa, né, muito antes do presidente ser eleito. Eu passei por 3 presidentes na Caixa Econômica Federal, né? Então a gente já estava lá. Mas, mais uma vez, o que a mídia ou alguns buscam é vender mentiras por aí para querer, né, macular a imagem do presidente. E a nossa, eu digo mais a do presidente porque a gente é um pedacinho. Estamos começando aqui agora, querendo contribuir com Brasília, mas querem, a qualquer custo, desfazer a imagem do presidente, um trabalho sério comprometido com a nossa nação. Para a gente mudar desse assunto, a última pergunta. É bom ou ruim ser cunhado do presidente? Rapaz, tu tem cunhado? Tem. É bom ou é ruim? Odeio todos. Se eu pudesse matar... Cunhado é estranho. Eu duvido que você manda um áudio pra ele, tipo, xingando ele, fazendo uma piada. Tá, ele é o presidente, ele já não é mais só cunhado, porra. Eduardo, qual que é a bandeira do Eduardo? Em nome de Jesus, dia 1º você sentou lá e assumiu. Não esquece de me convidar. O que a gente pode esperar do Eduardo, deputado? Primeiro, compromisso, né, com a cidade, uma porta aberta para ouvir a população, porque eu acho que é conversando, é entendendo a necessidade, que a gente vai poder ajudar, amenizar e várias vezes solucionar os problemas. A gente não pode pensar que um representante público chega, senta na cadeira e agora é o todo-poderoso, sabe de tudo. Muito pelo contrário, a gente está sendo colocado ali para dar continuidade às demandas que a população tem. E nós só vamos saber ouvindo a população. E aí eu vou deixar um exemplo rápido. Está sendo feita uma obra na Ceilândia, uma obra de revitalização dos estacionamentos. Era uma obra péssima, uma obra que está prejudicando o comércio na Ceilândia. Por quê? Porque antes cada comércio, as quadras ali são várias ruas, então cada esquina tinha ali a sua entrada para aquele comércio, para aquele estacionamento local, e agora eles fecharam aquilo, estão fazendo uma entrada apenas e uma saída. Isso tem prejudicado o comércio, porque às vezes a pessoa está passando e ela vê a loja naquele momento e ela encostava na frente da loja, agora ela não pode, ela tem que fazer uma quadra à frente, retornar, uma quadra anterior, retornar para voltar e entrar no comércio. Isso prejudicou bastante o comércio, além da obra, né, que eu acho que nesse momento não seria tão necessária. O estacionamento já estava ali funcionando bacana e fizeram uma obra que foi sem ouvir a população, sem ouvir os comerciantes e tem prejudicado. Então, sentar na cadeira pública não quer dizer que você foi eleito o sabe tudo. Quer dizer que você está ali para representar, e para representar da melhor forma possível é necessário ouvir. E aí, mais uma vez, a exemplo do presidente, que em nenhum momento se furtou de estar às ruas, de conversar com a população, de entender qual era a real necessidade, mesmo em meio à pandemia que nós passamos. O presidente sempre esteve junto à população, ouvindo a problemática, ouvindo a reclamação e buscando soluções para isso. Pergunta polêmica. Todo mundo sabe que eu sou de Belo Horizonte, cheguei aqui tem 30 dias, estou conhecendo um monte de gente legal e realmente eu sou um cara que eu gosto muito de Uber, de táxi, ir ali no cara do cachorro quente, para ouvir realmente o que as pessoas estão falando, politicamente falando. Legal? Cara, conheci bastante. No final te apresentaram para mim. O cara mais legal. Um dia eu vou fazer um podcast eu falando como que eu conheci ele. E assim, como político que sou também, eu reparei o seguinte: existem as famosas regiões administrativas, que antes era cidade satélite, e aí de repente o governador indica um cara para administrar. Mas na maioria das vezes existe um acordo ali entre um deputado distrital, indicado pelo governador, que indica. Em resumo, fica uma ponte entre amigos ali do administrador, daquele deputado distrital, e o governador. Então como é que eu vou fiscalizar a braço firme ali, se eu sou amigo, se eu sou indicado, se eu sou parente? Eu que sou de fora reparei isso. Isso é verdade, isso é mentira, é coisa da minha cabeça, tá certo, tá errado?
Rony, foi boa a sua colocação e aí aqui fica até bom o espaço para a gente deixar claro um compromisso que nós temos. Qual o compromisso que eu tenho com o eleitor? Nós precisamos ocupar espaço na cidade, oferecer um trabalho melhor, até porque nós temos muitas pessoas muito boas ao nosso lado, pessoas que são técnicas e com certeza seriam excelentes administradores, excelentes secretários de Estado. Agora, qual o compromisso que eu faço com o eleitor? Eu estou pedindo voto, já estamos em período eleitoral. Posso falar meu número? Claro. Então já estou pedindo voto. Vote Eduardo Torres, 22777. E qual é o compromisso? Eu estou pedindo voto para quê aqui? Para ser deputado, correto? Muitos deputados, após eleitos, são chamados para assumir outro cargo. Administrador, secretário, e seja lá mais o que for. Ele pediu voto para ser secretário? Ele pediu voto para ser administrador? Não. O meu compromisso é... você para ser deputado. O meu compromisso é... Eu estou pedindo voto para ser deputado. Eu vou ser deputado quando? Do início do primeiro dia de mandato ao último dia do mandato. Quer dizer que nós não queremos contribuir com o governo em secretarias de administração? Não. Abre o espaço, a gente vai indicar uma pessoa técnica, se é administrador, alguém da região que seja técnico, para fazer esse trabalho. Agora, o que acontece também, aí você falou, como que eu vou cobrar com seriedade, com firmeza, alguém que é meu amigo? E aí, mais uma vez, é por isso que eu não vou sair da cadeira. Não quero dever a favor a ninguém. A gente tem que representar a população. E aí eu não posso ficar refém de um secretário, de um governador, de quem quer que seja. Então, o nosso compromisso é, vamos cumprir o nosso mandato, do início ao fim, dentro do gabinete que será nos dado ali dentro, para ouvir a população, para entender as demandas e para comprar essas brigas também. Se o governador for sempre sensível a nos ouvir, atender a vontade da população, caminharemos juntos por Brasília. Se por algum motivo o governador achar, não vou atender a população, porque eu não vou levar a demanda minha, eu vou levar a demanda da população. Se por algum motivo ele achar, não quero atender, nós vamos pro pau, nós vamos brigar, porque o nosso interesse é em atender a população e não outros interesses aí escusos a isso. Tá ok? Tá conhecendo o cara? Esse é o cara, beleza. Segurança. Muita gente fala, tá faltando, os casos reduziram, não tem segurança, ou então tem segurança só no Planalto, saiu dali do plano... Segurança. Segurança não está tendo encanto nenhum mais, né? A sensação de insegurança em Brasília, ela é cada dia maior. Já narrei outra vez que eu tive narrei no começo aqui, que eu tive a minha casa furtada, entendeu? Agora, nós precisamos valorizar esses profissionais e fazer um melhor empenho, né? Um melhor gerenciamento do chamado Fundo Constitucional, que é o recurso da União, que foi criado para manutenção da segurança pública do DF. Então, esse recurso, o pouco que a gente tem acompanhado, ele tem sido desvirtuado, né? Esse recurso não tem ficado para a segurança pública, e aí nós temos um déficit de policiais nas ruas. Se eu não me engano, tá quase... Nós temos um déficit de quase 40%. Tá? Então, que falaram hoje mais cedo. Se eu não me engano, hoje nós temos em torno de 11 mil efetivos na PM. Parece que um número que era previsto para 2002 era de 18 mil. Isso é, em 2002 nós já estávamos defasados. Imagina hoje. Anos depois, possivelmente hoje nós temos menos da metade do efetivo que seria o ideal para Brasília. Então precisamos entender como é que está sendo gasto o recurso do Fundo Constitucional para que a gente possa, o quanto antes, aprovar concurso público para a PM, para a Polícia Civil, possivelmente para o Bombeiro também deve estar defasado, para que a gente tenha uma segurança mais efetiva em Brasília. Sem policial, sem efetivo, é impossível uma segurança de qualidade. E aí sim, sempre lembrar de valorizar os profissionais que dão a própria vida pela nossa segurança, né, de investir em tecnologia e de infraestrutura, porque sem isso, meu amigo, não tem como. Independente do problema, você julga mais má administração, corrupção ou está no meio? Bom, um dos propósitos nossos é querer entender para onde vão os recursos. E procurando entender, nós vamos descobrir se tem crime. Mas eu acredito que uma boa parcela disso está numa má gestão. Boa gestão mostra que números melhoram. E aí a gente pega mais uma vez carona no governo federal. E aí eu dou o exemplo de onde eu prestei serviço muito tempo, que foi a Caixa Econômica, que foi alvo muitas das vezes de denúncia de corrupção, de prejuízos. E após o presidente Bolsonaro chegar, assumir a presidência, indicar os seus técnicos, a Caixa Econômica saiu de prejuízo para um lucro enorme, com resultados fantásticos. Boa gestão
faz toda a diferença e eu acho que o DF precisa disso. Boa gestão, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de um olhar assim mais humano? Ou só tecnicamente? Tem que ter. Principalmente quando nós falamos em saúde, eu vou dar esse exemplo. Saúde é uma coisa que é cara. E dependendo do que se fala na saúde, por exemplo, que nós visitamos, em casos de transplante, é um serviço muito caro. Mas aí eu te pergunto, uma vida tem preço? Jamais. Então nós não podemos apenas ser gestores de planilha, de número. Nós precisamos humanizar. Tem coisas que é apenas número. Se você vai comprar papel, se você vai comprar caneta, talvez seja número. Qual que é o mais barato? E mesmo assim você tem que ver a qualidade. Agora, quando se fala em vida, você tem que ir para o mercado, entender qual é o valor lá fora. Tanto. Quanto que dá para fazer aqui? Pô, tá na média? Tá mais barato? É isso, nós temos que fazer. A gente tem que humanizar também essa gestão. A gestão tem que ser eficiente, tanto no que diz respeito a cálculo matemático, mas entender que do outro lado são vidas e uma vida não tem preço. Poderia me convidar para comer pão com leite condensado na casa de alguém que você conheça? Rapaz, vamos trazer o leite condensado para cá. Mas em breve nós vamos comer esse pão com leite condensado no meu gabinete, lá na Câmara Legislativa. 1º de janeiro. Com essa força de vocês e aqui do nosso telespectador. Amém. 22777 para deputado distrital. Nós vamos comer esse pão, leite condensado no meu gabinete na Câmara Legislativa. Amém. Eduardo, não sou falso com ninguém, sou seu fã desde o primeiro dia que a gente conversou, sua equipe maravilhosa, top de linha. Acho que precisaria de mais ou menos uns 1000 cunhados Eduardos aí espalhados pelo Brasil para a gente continuar esse trabalho aí. Eu quero te agradecer mais uma vez em meu nome, em nome do Podcast Brasília, te entregar essa câmera para você falar com os nossos eleitores, web espectadores e a galera que ainda está em dúvida se vota branco ou nulo. Fica à vontade. Rony, primeiro vou agradecer. Eu que agradeço. Né? A paciência com a gente aqui. Jamais. Irmão, e para você que está acompanhando a gente, quero agradecer a paciência de nos acompanhar e pedir para que vocês nos deem esse voto de confiança. Aqui em Brasília, deputado distrital Eduardo Torres. Sou sim candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, com o número 22777. Qual o propósito? Trazer dignidade à nossa população, trazer voz àqueles que por muito período, né, por um tempo muito longo, ficaram calados, não tiveram um representante que ouvisse a população. O nosso propósito é ouvir, para encaminhar de fato essa demanda. E você que está na dúvida, principalmente a presidente, que fala assim, nem um lado, nem o outro, talvez no meio do caminho, a gente tem que ser realista. Só temos 2 jogadores nessa partida, entendeu? E aí eu te pergunto, você defende o aborto? Você defende o enfraquecimento da segurança pública? Você defende o fechamento de igrejas? Você defende que acabem com a instituição família? Se é isso que você defende, aí eu te digo, realmente não é Bolsonaro. Bolsonaro é família, Bolsonaro é patriota, Bolsonaro é um cara que trabalha pela melhor gestão da nossa nação. E se você tem dúvida, saia de cima do muro. Quem está em cima do muro vai cair para o lado mais fraco. Dia 2 de outubro, somos Bolsonaro, presidente número 22, e aqui no DF, Eduardo Torres, para deputado distrital 22777. Como é que a Michele fez? Aprendemos como é que é? Capitão, sim. 22. É assim. 22. Tá aí. E o 22 combina com o presidente. Totalmente, combina com o capitão. Tem que combinar, tá Olá. certo. Galera do Podcast Brasília, mais uma vez quero agradecer ao som de Fernandinho. Tô brincando, isso é uma piada dos bastidores. Só quem tá aqui sabe de quem eu tô falando. Entendeu? Beijo pra vocês. A qualquer momento a gente invade a telinha do seu celular, a telinha do seu computador para trazer mais informação, mais opinião pra você. Para com esse papo de voto nulo, voto branco. Vamos chegar lá e fazer diferença. Fazer diferença não. Vamos continuar do jeito que tá, que não tem erro não. É bom. Eduardo, irmão, brigadão. Obrigado. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.